Viva, sou Sofia Morgado e hoje gostaria de lhe propor mais uma reflexão abrindo um livro. Na reflexão sobre sintomas e fobias, eu mostrei aqui a coleção de livros aqui no gabinete, aqui atrás, e a Verónica Melo pediu que abrisse este livro sobre medos e fobias. É um livro de Warren Mansell, Como Lidar com Medos e Fobias, um guia que ensina a compreender, a lidar passo a passo com as ansiedades, da Platano Editora. Então, eu não tenho nenhuma indicação, nenhuma marcação neste livro, então vamos ver onde é que ele nos leva. Escolher uma situação para enfrentar, vamos ver o que diz. É bem possível que o primeiro passo para começar a lidar com os seus medos seja pequenino. Sempre que acreditamos que há um novo perigo, o organismo segrega alguma adrenalina. Contudo, se nos concentrarmos na mesma coisa durante algum tempo e não surgir nenhuma outra ameaça, a adrenalina deixa de ser segregada. O organismo decompõe naturalmente esta adrenalina em alguns minutos. Assim, as sensações de ansiedade acabam por desaparecer. O corpo precisa de algum tempo para que isto aconteça, no entanto. É necessário que enfrente um ligeiro medo em que se possa concentrar e não em algo muito assustador que o preocupa ainda mais, fazendo com que tente fugir. Esta é a razão pela qual o programa está dividido em pequenas etapas execuíveis. É um plano que está a ser aqui proposto de 10 etapas. É uma boa ideia começar por um primeiro passo que já tenha tentado enfrentar anteriormente e que seja muito menos assustador do que algumas situações ameaçadoras recentes com que se tenha deparado. Desta vez vai decidir enfrentar a situação. De seguida, estão alguns exemplos de situações que as pessoas escolhem enfrentar logo desde o início. Pode ser que algumas delas lhe sugiram alguma coisa e que se revelem acertadas para si. Tentar enfrentar uma situação que por vezes o deixa ansioso, mas que já tentou anteriormente. Isto pode significar passar por uma situação que envolva pessoas à sua volta ou sair da sua zona de conforto por um período de tempo. Focar-se numa sensação corporal, por exemplo, uma dor, que por norma tenta evitar ou na qual pensa vulgarmente, mas que não se concentra nela e a sente realmente por algum tempo. Olhar para um desenho de alguma coisa que o assusta, olhar para uma fotografia de alguma coisa que lhe mete medo. Algumas fotografias são mais causadoras de ansiedade do que outras. Comece por uma que não seja demasiado assustadora. Vou ler mais um bocadinho. Quando planear a situação que vai enfrentar, tente ser o mais específico possível para que saiba exatamente qual é o seu objetivo. Em particular, saiba exatamente onde vai estar, quando é o que o planeia fazer e, fundamental, durante quanto tempo vai fazer. Pode ser muito útil planear a duração de uma dada situação. Isto ajuda-o a perceber que pode sair dela quando decidir fazê-lo e não por aquilo que está a sentir na altura. Mesmo que sinta que consegue estar mais tempo na situação, seja firme na sua decisão e termine quando planeou. Desta forma, terá conseguido concretizar a primeira etapa. Pode fazer uma pausa, ficar feliz por si e aguardar calmamente por uma próxima etapa. A tentação de ficar mais tempo numa situação do que o planeado pode ser um exemplo de se forçar mais a si próprio, pensando isto não é suficientemente bom ou tenho que me esforçar mais, não há necessidade. Se atingiu a meta que estabeleceu, então está tudo ótimo, a próxima etapa pode esperar para o outro dia. Desta forma pode começar a fazer opções que não se baseiam nas sensações do momento, mas sim naquilo que decidiu. Outro fator positivo de cumprir o tempo exato em que se encontra nas situações é o fato de poder começar com pequenos períodos, como ficar num local público onde se sente ansioso apenas por 1 minuto. A próxima vez, quando se sentir pronto, pode tentar por 2 minutos. Lembre-se que a primeira situação que enfrenta pode parecer muito pequena. Tem que ser algo que sinta que consegue enfrentar. Por exemplo, algumas pessoas podem achar uma fotografia com aquilo que mais receiam demasiado perturbadora, por isso um desenho, uma gravura ou até mesmo uma única palavra podem ser um bom começo. Pode ser útil avaliar o grau de ansiedade durante esta situação. Isto vai ajudá-lo a entender as alterações que a ansiedade sofre ao longo de segundos ou minutos, bem como ajudá-lo a perceber as alterações que a ansiedade sofre por períodos de dias, semanas e meses. O quadro inclui uma escala de classificação de 0 a 10, em que 0 significa nenhuma ansiedade e 10 um pânico extremo. A maioria das pessoas considera útil escolher um nível de ansiedade relativamente fácil de digerir, não deixando, no entanto, constituir um desafio. Por isso, tal como acontece no método experimental, escolha uma situação a que atribua uma classificação entre 2 e 7.
Não se esqueça que o objetivo da exposição não é reduzir as sensações de ansiedade, embora isso possa acontecer. O objetivo é conseguir manter-se numa situação apesar da ansiedade que sente. Se escolher um grau entre 2 e 7, é possível que já constitua um desafio suficientemente perturbador em termos de ansiedade, mas não demasiado avassalador. Como dá para ver, este é um livro muito prático que propõe algumas sugestões para lidar passo a passo com as ansiedades. E esta é uma proposta muito boa, a de fazer de alguma forma uma lista, não é? Pode ser um plano de etapas em que identifica claramente quais são aquelas que geram menos ansiedade e aquelas que geram mais ansiedade, para poder começar por aquelas que são mais pacíficas de alguma forma, não é? Que geram o mínimo de ansiedade possível. E então começar por aí e expor-se à situação, quer seja ao vivo, quer seja in vitro na sua mente, imaginando-se a passar por aquela situação, quer seja observando uma fotografia, como aqui o autor coloca. Então é importante para haver uma dessensibilização, não é? Uma habituação. À medida que aquele estímulo, seja o que for, se tornar mais e mais familiar, nós vamos nos sentindo mais confortáveis naquela situação e ela vai deixando de gerar ansiedade. E isso é muito importante, não é? Mas ao mesmo tempo, claro, não é? Para reduzir o desconforto, mas ao mesmo tempo assumindo aqui o controle da sua mente, ou seja, aquilo que decide é por decisão sua e aquilo que decide cumprir. E o objetivo não é deixar de ter a ansiedade, embora queira que resulte dessa forma, não é não sentir a ansiedade naquela situação, mas é conseguir manter-se na situação durante o tempo que definiu. E está a voltar a assumir o controle da sua mente, não é a emoção que toma conta do seu momento, é a sua mente, é o seu racional. Então é muito importante fazer uma experiência como esta. Eu sugiro, esta é uma boa leitura para quem quer compreender um bocadinho mais sobre o medo, sobre as fobias, sobre a ansiedade, é uma boa leitura. E isto é aquilo que me surge neste momento. Pronto, diga-me abaixo o que pensa sobre isto, o que retira daqui para si, como é que o pode aproveitar. Todos nós sentimos ansiedade na nossa vida, porque a ansiedade é uma emoção natural e ela está lá por algum motivo. Ela traz-nos informação muito útil. Pode ser importante nós retirarmos essa informação, é claro, lógico que é, e depois podermos descartá-la. E por vezes, porque o desconforto é grande, porque já houve algo que se foi instalando neste sentido, não é? Nós sentimos que o desconforto é tão grande, não conseguimos lidar com a situação, aquilo toma o controle, não é? E uma prática como estas pode ser tão útil. Deixa abaixo nos comentários o que retira daqui para si. Entretanto, eu poderei voltar a abrir este livro. Tem aqui muita leitura muito interessante. Eu abri numa e foi aquela que me calhou. Então, se quiser que volte a este livro, diga-me. Se quiser mais algum destes outros livros, deixa abaixo nos comentários qual é o livro que gostaria que abrisse aqui. Eu vou-lhe mostrar outra vez os títulos. Entretanto, por hoje é só. Até breve e tenha um dia feliz.